Olá pessoal, vamos à revisão de inorgânica que vocês pediram, que imagino que vocês estão um tanto quanto desesperados para relembrar esses conceitos, ok? Vamos lá. Quando a gente fala em química inorgânica, eu estou estudando um grupo de substâncias que tem características em comum. Tá? Só que dentro desse grupo da inorgânica, eu vou subdividir essas substâncias em outros subgrupos, que nós vamos chamar de funções. E vão ser 4 funções: os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Esses grupos são formados também de acordo com as suas características, ok? O que a gente vai ver então basicamente é identificar qual a característica de cada um deles, estrutura da fórmula e nomenclatura, beleza? Eu vou colocar aqui nos comentários a página do livro que a gente usa, que vocês podem consultar e fazer exercícios para tirar dúvida, outras videoaulas de outros professores, caso essa não ajude, e links de outros livros para vocês estudarem também, ok? Vamos lá então. Então aqui a gente vai começar falando sobre os ácidos, lembrando que o que a gente vai falar sobre ácidos e bases aqui é de acordo com a teoria de Arrhenius. Dentro da química, nós temos 3 teorias para definir o que é um ácido e uma base. E o que a gente aprende aqui no primeiro ano, né, no ensino médio, no primeiro ano, basicamente, é a teoria de Arrhenius. Então, o que é que vem a ser um ácido de acordo com Arrhenius? É toda substância que, quando colocada em solução em água, vai liberar o íon H+. Então, se vai liberar H+, eu tenho que ter hidrogênio na minha estrutura da substância. Então, a gente vai convencionar que todo ácido começa com hidrogênio, tá certo? Como que vai funcionar? Os ácidos, eles são formados por ligações covalentes, é sempre o hidrogênio com um ametal, 99% das vezes, tá? A gente vai ter 2 exceções onde o hidrogênio está ligado com metal, mas a gente não vai entrar no caso agora. A gente vai ver mais as regras gerais. Então, eu sempre vou ter, quando eu falo em ácidos, começa com hidrogênio e um ametal. Como essa ligação é uma ligação covalente, ligações covalentes não têm íons, né? Ligação iônica que tem íons. Então, como eu não tenho íons, quando eu pego essa substância, coloco em água e eu formo íons, eu chamo este processo de ionização, tá? E vai sempre acontecer nessa forma. Vai formar o H+, que é o hidrogênio, ele vai ter uma carga +1. Lembra lá de íons, positivo e negativo, cátions e ânions, é disso que eu tô falando. Então, eu vou ter lá o H+, que vai ser formado porque é um ácido. Se eu tiro o H, o que é que sobra? Tudo que sobra vai ser a parte negativa, a parte do ânion. Aqui no caso é só Cl, então Cl-. Como aqui eu tenho um hidrogênio, né? Aqui o índice do hidrogênio é igual a 1, então a carga do meu ânion vai ser -1, beleza? Vamos para o outro exemplo. H2SO4, ó, começou com hidrogênio, é um ácido. Então, vai liberar o cátion H+. Tirando o hidrogênio, o que sobra? SO4. Então, SO4 é a parte negativa, é o ânion. Quanto negativo ele é? Olha aqui o índice do hidrogênio, 2. Então, é 2 menos. SO4, 2 menos é o meu ânion. Outro exemplo, H3PO4. Começa com H, é um ácido. Coloco em água, vai liberar o cátion H+. Se eu tiro o hidrogênio, que sobra? PO4. Então, PO4 é o meu ânion, é a parte negativa. Quanto negativo? Eu olho aqui, um 3, então é 3 menos. Beleza? Todo ácido acontece isso? Sim, porque de acordo com Arrhenius, para ser um ácido tem que liberar H+ em água, em solução, ok? Então vamos lá continuar. Então, tem o grupo dos ácidos, eu vou dividir esse grupo em 2 outros subgrupos. O primeiro será os hidrácidos.
hidrácidos são ácidos sem oxigênio. E o outro grupo são os oxiácidos, que são ácidos com oxigênio. A gente vai ver agora regras de nomenclatura, beleza? Primeiro a gente começa pelo mais fácil, vamos começar com os hidrácidos. Então, nomenclatura dos hidrácidos é a parte mais simples de nomenclatura de ácidos. Então, eu vou ter ácido, o derivado do nome do elemento, com a terminação hídrico. Só isso. Então, ácido clorídrico, clor, vem de cloro. Então, HCl. Ácido fluorídrico, fluor, HF. Ácido iodídrico, iodo, HI. Vejam que é o hidrogênio mais um elemento. Pode ter até dois, a gente vai ver uma situação aqui em que eu tenho dois elementos depois do hidrogênio, mas nenhum deles, em nenhum caso, vai ser o oxigênio, ok? Quando eu falo em hidrácido, eu estou falando em ácidos sem oxigênio, tá bom? Então fica fácil de identificar para dar um nome para o ácido. Olhou, não tem oxigênio, termina em hídrico sempre. Vamos aqui, ácido sulfídrico, sulfur. Não sei o que é sulfur, professora. É enxofre, tá bom? H2S. Por que H2S? Porque o enxofre está na família 6, tem 6 elétrons na camada de valência, vai ter a tendência lá em receber 2 elétrons e vai ter a carga do seu íon, do ânion, é 2-. Então, faz lá, lembrando da regra do escorrega, H2S. Ácido cianídrico. Ciano é o HCN, é o hidrogênio ligado com carbono e o carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio, cianídrico. E o ácido bromídrico, bromo, HBr, ok? Então esses são os principais hidrácidos que a gente estuda aqui no ensino médio, beleza? Vamos continuar então agora a parte que é um pouco mais chatinha, que é a parte de nomenclatura dos oxiácidos. Então, o que eu vou falar para vocês é uma forma de você definir nomenclatura. Envolve decoreba? Sim, envolve, tá bom? Existem outras formas de você definir nomenclatura de oxiácidos? Sim, envolve. É por isso que eu vou passar outros links para vocês, se quiser procurar outras formas e estudar de outras maneiras. À vontade. O que eu quero de vocês é que você bata o olho no H2SO3 e saiba que é um ácido sulfuroso, ok? É isso que eu quero que vocês saibam. Se vai usar essa minha forma, se vai usar outra, eu não vou passar a forma de calcular por NOx, definir nomenclatura por NOx, porque eu não sei até onde vocês lembram de NOx, ou se tiveram o ano passado. Então eu vou passar essa forma que está no livro, inclusive, tá bom? Como é que vai funcionar? A gente vai partir de 6 oxiácidos principais. H3BO3, H2CO3, HNO3, H3PO4, H2SO4, HClO3. Professor, o que eu faço com esses 6 ácidos principais? Você grava, você escreve na sua testa. Não, na testa não, senão você não vai enxergar. Mas você decora. Eu odeio essa palavra, mas a questão é exatamente essa. Você tem que saber, você tem que conhecer, você tem que lembrar desses 6 com relação à estrutura das fórmulas, quantidade de hidrogênio e oxigênio e nomenclatura. O que esses 6 ácidos têm em comum? A terminação do seu nome. Todos eles terminam o seu nome com ico. Então é ácido, derivação do nome do elemento e termina com a palavra ico. Então a gente vai ter aqui para o boro, ácido bórico. Para o carbono, ácido carbônico. Para o nitrogênio, ácido nítrico. Para o fósforo, ácido fosfórico. Para o enxofre, ácido sulfúrico. Para o cloro, ácido clórico. Isso aqui você tem que lembrar, tá bom? Não tem outro jeito. Se você lembra de como definir a nomenclatura a partir do cálculo de NOx e você acha melhor, maravilha. Se você aprendeu o ano passado
ou ano retrasado de outra maneira, maravilha. Se você aprendeu numa videoaula de outra forma, beleza. Isso daqui é uma opção para vocês, ok? O que a gente vai fazer com essa parte básica? Vai ser o alicerce de uma tabela. A gente vai desenvolver um raciocínio, vai montar uma tabelinha partindo disso aqui. Como é que vai funcionar? A gente vai desenvolver, vai chegar a novas substâncias, a novos ácidos, com quantidades a mais ou a menos de oxigênio, tá? Então a gente vai, a partir dessa parte central, dessa estrutura, vai aumentar a quantidade de oxigênio. Então, quando eu aumento a quantidade de oxigênio, eu aumento só mais uma, a gente vai sempre de um em um. Aumentei. Como é que vai ficar a nomenclatura? Porque se eu coloco mais oxigênio, eu mudo a substância. Se eu mudo a substância, eu mudo o nome. Como é que vai ficar aqui? Ácido. Vai começar o nome com a palavrinha per e vai terminar em ico, ok? Não é para todo mundo que vai acontecer. Na verdade, é só para uma coluna aqui, pro onde está o cloro. Então, em vez de HClO3, vai ser HClO4. Aumentou um oxigênio. Tá? Então, como é que vai ficar o nome desse novo ácido? Ácido perclórico. Fechou? Ah, professora, mas por que não tem para os demais? O que é que a gente vai analisar aqui quantidades a mais ou a menos de oxigênio vai estar ligado, vai estar relacionado com a quantidade de ligações covalentes, seja covalente simples ou covalente dativa, que os elementos podem fazer. Tá certo? Isso vai estar relacionado com o número de elétrons da camada de valência e diretamente relacionado à família da tabela periódica em que o meu elemento está. Ok? Muito bem, agora a gente vai descer essa nossa tabela, vai tirar o oxigênio das substâncias, dos ácidos. Quando eu tiro um oxigênio, como é que vai ficar a nomenclatura? De novo, tira oxigênio, muda a substância, tem que mudar o nome, ok? Então, se eu tiro mais um oxigênio, o que acontece? O nome vai ficar ácido, derivado do nome, e a terminação em oso, beleza? Então, também não é para todo mundo que acontece isso, tá? Para o H3BO3 não muda nada, vai continuar sim, é só esse ácido. Para o H2CO3 também é só esse ácido, mas do nitrogênio para frente, todo mundo pode perder o oxigênio e formar novos ácidos. Então, era HNO3, fica HNO2. Era H3PO4, fica H3PO3. Era H2SO4, fica H2SO3. HClO3, HClO. Então, agora a nomenclatura é derivado do nome, terminado em oso. Então, o nitrogênio vai ficar ácido nitroso. O fósforo, ácido fosforoso. O enxofre, ácido sulfuroso. E o cloro, o ácido cloroso. Ok? E aí a gente tem situações em que dá para perder mais um oxigênio. Se eu estou tirando o oxigênio de novo, eu mudo a substância. Se eu mudo a substância, eu mudo o nome. Também não é com todo mundo que acontece, falou? Vamos lá? Aqui eu vou ter a nova estrutura do nome. Ácido, começa com a palavrinha hipo e termina com oso. Então, eu vou ter era H3PO3, fica H3PO2. Era HClO2, fica HClO. Então, H3PO2, ácido hipofosforoso. HClO, ácido hipocloroso. Professora do céu, o que é que eu faço com isso? O que é que você vai fazer com isso? Relacionar os elementos às famílias da tabela periódica, tá? Principalmente família 5, 6 e 7. Então, família 5, você pega a sua tabela periódica, quem está do fósforo para baixo vai seguir essas mesmas regrinhas de nome e de estrutura da fórmula, tá bom? Então, eu tiro o fósforo e pego o elemento que está logo abaixo dele, que, se não me engano, eu tenho o antimônio. Tô sem uma tabela aqui para confirmar, tá? Mas pega quem está logo abaixo do fósforo na tabela periódica.
você tira o fósforo e coloca esse elemento no lugar. Então, eu vou ter H3, o elemento O4 e o nome terminado em ico, depois o nome terminado em oso, depois hipooso, tá? Então, eu vou ter esses 3 ácidos para esse novo elemento. Lá na família 6A, veja quem está abaixo do enxofre. Esse eu sei da cor, sem tabela. Selênio. Eu tiro o enxofre e coloco o selênio. H2SeO4, ácido selênico. H2SeO3, ácido selenioso. Ou seja, eu vou ter a mesma característica de nome e de estrutura para os elementos que estão na mesma família, tá? Então, para a família 5A, quem está do fósforo para baixo, família 6A, quem está do enxofre para baixo, e família 7A, para quem está do cloro para baixo. Por exemplo, se eu pego o iodo, que está lá, eu tenho cloro, bromo e iodo. O iodo pode entrar aqui no lugar do cloro e ficar HiO, hipoiodoso. HiO2, ácido iodoso. HiO3, ácido iódico. E olha que lindo, o ácido da química. HiO4, ácido periódico. Uma salva de palmas. Muito bem. Espero que vocês decorem isso depois exatamente dessa aula. É óbvio que não, tá certo? Peguem isso, anotem numa folha de caderno e sempre consulta. Vai ter uma hora que vai sair fluir, tá? É igual aprender uma outra língua, é igual aprender inglês. No começo, o verbo to be é difícil, depois você fala we are e tudo mais, ok? Então, pega uma folhinha, anotem essa tabelinha e comecem a usar para resolver os exercícios sempre que aparecer o nome de alguma substância. Principalmente porque para definir nomenclatura de sais, eu vou precisar saber o nome do ácido. Então, pega essa tabelinha, anota no caderno e consulta sempre que você precisar. Certo? Muito bem, então ácidos a gente termina por aqui, é só isso. Na verdade, é a parte mais difícil, mais chatinha, com mais detalhes, tá? O resto é mais simples. Vamos agora falar de bases, também de acordo com Arrhenius. O que Arrhenius dizia ser uma base? Toda substância que em solução libera o íon OH-. Aqui eu vou ter sempre um metal e o íon OH-. Só que aqui não vai chamar ionização igual lá nos ácidos. Como eu tenho o OH é um ânion e no caso sódio, os metais são cátions, então aqui eu tenho ligação iônica, tá? O processo é exatamente o mesmo, vai separar os íons, mas aqui eu não chamo de ionização, eu chamo de dissociação. Então o metal é a parte positiva, é o cátion. No caso, o sódio está lá na família 1A, então ele é mais 1. E o OH vai ser sempre menos 1. Sempre, sempre, sempre. Tá? Se o metal que eu tiver aqui, ele tiver uma carga diferente de 1, diferente de mais 1, esse OH vai estar entre parênteses com este número na frente dos parênteses, como a gente vai ver aqui agora. CaOH2, da onde veio esse 2, escorregou da carga do cálcio. Então, na hora da dissociação, cálcio mais 2, lógico, ele está na família 2A, então a carga dele é mais 2, e forma 2OH-. O OH é sempre menos 1, sempre, sempre, sempre. Assim como o H é sempre mais 1, o OH é sempre menos 1. Fechou? Outro exemplo, AlOH3 vai formar Al3+, então quem vem primeiro é sempre o cátion, aqui é o metal, então ele é positivo. Quanto positivo? Olha na frente do OH. Se é 1 não tem parênteses, se é 2 está aqui, se é 3 está aqui, se for 4 vai estar ali também, tá? Escorregou lá do metal, sobe lá e forma a carga. E daí, por conta do balanceamento, eu vou ter 3 OHs. O OH a gente costuma chamar de hidroxila, beleza? Então, OH-. Então, essa é a estrutura de toda a base. Alguma coisa, no caso metal, mais OH, ok?
Vamos lá entender a parte de nomenclatura, que aqui é muito simples. Muito, muito, muito. Hidróxido de e o nome do cátion. Por que que eu coloco o nome do cátion e não coloco o nome do elemento? Porque existem elementos, existem metais que podem apresentar mais de um tipo de cátion, mais de um tipo de íon. Por exemplo, ferro. Existe o ferro 2 e o ferro 3. E daí eu tenho que indicar isso no nome, porque senão eu vou ter duas bases formadas a partir do ferro, eu tenho que saber quando é uma e quando é outra, tá? Então, ou eu ponho hidróxido de e o nome do cátion, e o número da carga vai estar em algarismo romano, ou eu uso as terminações oso para menor carga e ico para maior carga, tá? As duas formas estão certas e você que escolhe qual você vai usar. Eu vou dar exemplos aqui. Então, hidróxido de sódio, NaOH. Hidróxido de magnésio, MgOH2. Hidróxido de alumínio, AlOH3. Agora vem, né? Então, sódio, magnésio e alumínio, eles têm só uma carga, tá certo? Então, o ferro, ele tem duas, então a gente tem que colocar e indicar qual que é qual. Então, aqui, eu tô falando do ferro 2, olha o 2 aqui na frente do OH, esse 2 escorregou lá do ferro. Então, eu posso dar o nome para essa substância de hidróxido de ferro 2 ou hidróxido ferroso. Oso, porque o 2 é a menor carga do ferro. Aí eu tenho outro cátion formado pelo ferro, que é o ferro 3. Como que eu sei? Olha o númerozinho 3 aqui. Ou você vai ter o nome, ou você vai ter a fórmula, tá? Então, de um jeito ou de outro, você vai saber com quem você está trabalhando. E se não tiver algarismo romano, significa que só tem um cátion com aquele elemento. Hidróxido de ferro 3, como o ferro 3 é a maior carga, eu posso também usar hidróxido férrico. Professora, qual a senhora prefere? Eu prefiro, queridos, qual você entender melhor, tá bom? É lógico que o algarismo romano é mais simples, né? Você enxerga, é mais fácil de ver, tá certo? Mas se de repente você aprendeu lá no ensino fundamental, ferroso e férrico, tudo bem. Joia? Vamos ver outros exemplos. Hidróxido de ouro 1, ou hidróxido auroso. Hidróxido de ouro 3, ou hidróxido áurico. Hidróxido de chumbo 2, ou hidróxido plumboso. Hidróxido de chumbo 4, ou hidróxido plúmbico. Ok, queridos? Ó, a base é bem simples. Tá certo? Finalizamos por aqui. Vamos então aos sais. Para eu falar sobre os sais, eu tenho que falar de ácido, tenho que falar de base primeiro, porque eu vou formar o meu sal, a sua fórmula e o seu nome a partir da fórmula e dos nomes do ácido e da base, tá? Então, primeira informação, todo sal é formado por ligação iônica. Se é formado por ligação iônica, eu vou ter íons. Eu vou ter um cátion e eu vou ter um ânion, ok? Só que o cátion, ele tem que ser diferente de H+, e o ânion tem que ser diferente de OH-, tá certo? Onde é que eu enxergo isso? Quando eu faço uma reação de neutralização entre um ácido e uma base. O que é uma reação de neutralização? Um ácido mais uma base vai sempre formar um sal e água. Vamos a um exemplo. Não, exemplo não, vamos aqui nessa outra estrutura que eu esqueci que eu tinha feito antes. Então, o ácido sempre começa com hidrogênio. E eu vou ter um A, então aqui, ó, vamos apontar aqui com a setinha, porque o meu dedo vocês não estão vendo mesmo. Então, o ácido começa com hidrogênio, e depois eu coloquei esse A, porque normalmente é um ametal. E esse xizinho vai ser a carga do meu ametal, tá? Lembra que o ametal ele vai ser o ânion da relação. Mais a base é o quê? O metal mais o OH, tá? Esse Y aqui, ele escorregou da carga do metal aqui. O metal vai ser positivo, escorregou. Então, ácido mais base vai formar, olha o meu sal,
e água. Olha como vai funcionar sempre assim, tá? O ametal do ácido, ele é o ânion da relação. Olha só, onde ele encaixa lá na fórmula do meu sal, é o ânion. E o metal vem da base, né? O cátion vem da base. Veja que as cargas foram carregadas. Então, eu pego o meu ânion, identifico a sua carga, pego o meu cátion, identifico a sua carga e formo a minha substância. É ligação iônica. Então, eu vou formar a carga dos dois íons, eu escorrego se as minhas cargas forem de números diferentes. Se for de números iguais, eu corto e tiro elas do caso, tá certo? Se eu uso o ânion do ácido e o cátion da base, o que é que me sobra? Sobra o H+ do ácido e sobra o OH- da base. O que isso vai formar, meus lindos? Vai formar água, ok? Depois disso, você faz o balanceamento que sempre tem que ter, eu já expliquei isso na outra revisão, certo? Sempre seguindo essa estrutura, ok? Vamos agora sim um exemplo. Então, H2SO4, ácido sulfúrico, mais KOH, hidróxido de potássio. Então, vai formar, olha só, vamos lá. O cátion, ele sempre vem primeiro na fórmula, tá? Então, o cátion, ele vem da base, então K mais é mais um, ó, eu não tenho parênteses. Eu não tenho parênteses aqui, não tenho número nenhum, então é 1, então o potássio é mais 1. E o SO4, que é o ânion que veio do ácido. Olha só, é o ânion, veio do ácido, eu sei que ele é negativo. Quanto negativo? É só olhar esse índice aqui, ó. Isso aqui escorregou do meu ânion. Ele é 2-. Olha lá, ligação iônica, lembra lá do ano passado. Impossível vocês terem esquecido tudo. Cargas de número diferentes. O que é que eu faço? Escorrego. O 1 a gente não põe, né? Escorrego. Ah lá, que belezinha. K2 é só 4, tá? Mas o que eu tenho mais aqui? Água, né? Então, sobrou H+, sobrou o OH-, forma água. É óbvio que você olha e fala, professora, tem alguma coisa errada, porque tá entrando 1 potássio, tá saindo 2. O que eu tenho que fazer agora? Hein? Balancear. Muito bem, queridos. 2 aqui e 2 lá na água, balanceado. Fechou? Ai, professora, que fácil, adorei fazer isso, vou fazer sempre. E faça, tá? A reação de neutralização é legal. Só não pode de esquecer de formar os íons primeiro, beleza? Vamos à parte da nomenclatura. Nomenclatura de sais, como é que vai funcionar? Na nomenclatura é o contrário da fórmula. Na fórmula eu tenho o cátion e depois o ânion, porque na fórmula primeiro vem o positivo. Na nomenclatura é o contrário. Primeiro vem o nome do ânion e depois o nome do cátion. Da onde vem o ânion mesmo? Isso aí, vem do ácido. Então a gente tem que lembrar uma outra coisinha antes. Quando eu tenho um ácido e quando eu tenho um ânion, o que acontece? Muda o nome. Então nos ácidos a gente tem aquelas 3 terminações, né? Oso, ou ico, ou hídrico. E quando vira um ânion, o que acontece com o nome? Então, se o meu ácido termina em oso, sulfuroso, nitroso, fosforoso, cloroso, hipocloroso, o seu ânion vai ser ito. Nitroso, nitrito, cloroso, clorito, hipocloroso, hipoclorito, sulfuroso, sulfito. Se o ácido termina em ico, o ânion, né, ico, sulfúrico, nítrico, carbônico, bórico, fosfórico, sulfúrico, clórico, brômico. O que vai acontecer com o ânion? Vai ficar em ato. Então, sulfúrico vai ficar sulfato, carbônico vai virar carbonato, bórico vai virar borato, brômico vai ficar
Ai, eu confundi o bromo com o boro. Mas vocês entenderam, né? Clórico, clorato, perclórico, perclorato. Ok? E por último, quando termina em hídrico, o ácido clorídrico, sulfídrico, fluorídrico, bromídrico, iodídrico, vai terminar em eto. Então, cloreto, fluoreto, sulfeto, cianeto, ok? A gente tem que usar isso daqui para fazermos os nomes dos sais. Então, o nome do ânion tem toda essa coisinha, tem até musiquinhas aí para lembrar. Não vou cantar aqui, porque senão terminar a aula vocês não vão ver mais esse vídeo até o final. E depois a gente tem o nome do cátion. O nome do cátion é fácil, né? Tem lá a origem da base. Então, quem que é o cátion? D sódio, D magnésio, D alumínio, D ferro 2, de ferro 3, de chumbo 4, de chumbo 2, tá bom? A parte da base é sempre a mais fácil. Vamos ao exemplo. Então, a gente tem lá, vou usar o exemplo da equação de neutralização que eu passei no slide anterior. H2SO4 mais 2KOH formou K2SO4 mais 2 águas. Então, qual que é o nome desse ácido? Ácido sulfúrico. Qual que é o nome da base? Hidróxido de potássio. Vamos ao nome do meu sal, K2SO4. Primeiro, o nome do ânion. Então, o nome do ânion, eu tenho que saber qual é o nome do ácido. No caso aqui, é o ácido sulfúrico. Sulfúrico vira sulfato. Ups! Sulfato. Então, já sei que o meu sal que foi formado, ele vai ser sulfato de alguma coisa. Bom, o nome do ânion eu já resolvi. Agora a gente vai ao nome do cátion. Quem que é o cátion? Ele vem da base. O meu cátion aqui é o potássio. Sulfato de potássio. Ah, que coisa linda. Tá certo? Professora, sempre desse jeito? Sim, sempre desse jeito. Ok? Vamos dar continuidade para a última função inorgânica, porque esse vídeo já está ficando meio longo. Então, a última função inorgânica, vamos falar um pouquinho tico de óxidos, tá? Tem bastante coisa sobre óxidos, mas assim, ele também é subdividido em vários outros grupos. A gente vai falar só de 2 deles, vai falar qual é a característica principal dos óxidos e a parte de nomenclatura só desses 2 grupos que eu vou passar aqui para vocês, tá certo? Então, o que é um óxido? Composto binário. O que é um composto binário? Formado por apenas 2 substâncias, sendo que um deles é o oxigênio. Então, é oxigênio mais alguma coisa. Sempre assim. Tá certo? Vamos lá. Então, só que esse aqui, esse elemento que vai fazer parzinho com o oxigênio, ele pode ser um metal ou pode ser um ametal. Então, aí a gente vai ter 2 grupos de óxidos para ser analisado. Muito bem. Se eu tiver um metal ligado com oxigênio, metal com oxigênio, aqui eu vou ter uma ligação iônica, tá? Eu vou ter um óxido que a gente vai chamar de óxido básico. Como que fica a nomenclatura desse óxido básico? Óxido de e o nome do elemento, na verdade o nome do cátion é bem parecido com a base aqui, tá? Então, se eu tenho óxido de sódio, Na2O, porque o sódio é um metal, tá certo? Óxido de cálcio, CaO, CaO. O cálcio é um metal, é o óxido básico. Então, a nomenclatura é simples assim, é bem parecido com as bases. Só que em vez de ser hidróxido, vai ser óxido, tá? E a mesma coisa se eu tiver elementos com mais de um tipo de carga, eu tenho que indicar também. Então, óxido de ferro 2, FeO, óxido de ferro 3, Fe2O3, tá certo? Uma característica que é legal a gente saber aqui é que um óxido básico, ele vai reagir com água e vai formar uma base. Ai, que lindo, ok? Vamos lá. E se este elemento aqui for um ametal? Então, ó, ametal com oxigênio também é ametal. Então, aqui eu vou ter ligação covalente, ok? Nesse caso, a gente vai chamar esse grupo de substâncias de óxidos ácidos.
como que fica a nomenclatura. Então, aqui eu vou ter, ó, alguma coisa óxido, alguma coisa, nome do elemento. O que que é esse tracinho que eu deixei aqui, que é alguma coisa? A gente vai usar prefixos de quantidade. Mono, se for para 1, se for para 2, tri para 3, tetra para 4, penta para 5, hexa para 6. Por que que a gente fala monóxido de carbono? Mono, 1. Então eu vejo a quantidade de oxigênios que eu tenho na fórmula e uso um prefixo de quantidade. Uso a quantidade do elemento que eu tenho na fórmula e junto com o nome do elemento. Então, monóxido de carbono é o CO, tá? Aqui, para acompanhar o nome do elemento, se eu tiver só um, eu não preciso colocar mono, tá? Pentóxido de dinitrogênio, N2O5. Então, eu tenho 5 oxigênios, pentóxido, e 2 nitrogênios, dinitrogênio. SO2, S é enxofre, O, SO, tenho 2 oxigênios. Então, dióxido de enxofre. Trióxido de enxofre, SO3. Dióxido de carbono, CO2, tá bom? Então, daí, quando eu tiver esses prefixos de quantidade, eu sempre vou ter um óxido ácido. E a característica que também é legal a gente lembrar, que eles reagem com água e formam um ácido. Tá certo, galera? Ai, meu Deus, quanta coisa, quanta informação. Ufa! Vocês estão doidinhos? É muita coisa, no orgânico é muita coisa. Tá de boa agora? Tá feliz? Eu espero que sim, tá? Então eu vou colocar aqui nos comentários para vocês algumas informações. Então, que eu já falei, né? Outros links de videoaulas e de livros para vocês, para quem quiser estudar mais, se esse vídeo não serviu para pesquisar outras coisas. Vou colocar os tempos, de repente você só tem dúvida na parte de ácidos ou na parte de sais, então para você ir lá no tempo e só ver o que você quer. Tá certo? E sempre que precisar, me escrevam e a gente vai se falando. Beleza, pessoal? Até mais então. E a gente se vê.